Você já pode ter sido vítima de violência e nem ter se dado conta disso. Eu sou Poliana Tavares, sou psicóloga clínica, especialista em relacionamentos, e eu quero falar para você sobre um tema muito importante. Quero trazer para vocês hoje que na nossa construção social e cultural havia-se a diferença entre abuso e violência. E por isso muitas pessoas convivem e se relacionam, interagem socialmente e nem se dão conta, nem se questionam, não questionam, a natureza do vínculo relacional, não refletem sobre os tipos de relação, E a maioria de nós, sim, já vivemos relacionamentos disfuncionais, relacionamentos abusivos e relacionamentos violentos e nem nos damos conta disso. Mas por quê, Poliana? Porque a maioria das pessoas só vão procurar ajuda quando sofrem violência física, violência sexual e não se dão conta ou não sabem que existem outros tipos de violência. Existem ainda a violência moral, violência patrimonial, e a violência psicológica, e não são apenas as mulheres que sofrem esse tipo de violência, tá? A nossa sociedade é uma sociedade violenta, tá? E se a gente não estiver atento aos nossos comportamentos, ao comportamento das pessoas com as quais nós convivemos, nós não teremos condições de fazer uma mudança para o futuro dos nossos filhos, para a próxima geração, para termos de fato um mundo mais saudável, mais tranquilo de se viver. Eu quero falar sobre a diferença entre abuso, Abuso, no sentido estrito da palavra, é quando uma pessoa faz uso do seu poder, seja ele de qual tipo for, ou por ser uma figura de autoridade, ou por conta de uma situação monetária, tá? É quando eu faço uso do meu poder para manipular o controle sobre a outra pessoa. Eu estou abusando do direito daquela pessoa, tá? Portanto, quando eu violo o direito dessa pessoa de ir e vir, de fazer escolha, eu estou praticando um ato de violência, entende? Então, quando eu falo sobre um ato, não tem como eu fugir e não dizer, não falar sobre a comunicação, que eu digo sempre que é o pilar de uma relação saudável. Comunicação verbal é essa que eu estou me expressando através das palavras, tá? E a comunicação não verbal, que é aquela por via do comportamento, tá? São dois tipos, portanto, Então, quando eu não consigo me comunicar assertivamente, quando eu faço uso das palavras para magoar, para ferir, para manipular, para conseguir o que eu quero, mesmo que para isso eu passe por cima do direito daquela pessoa, é aí onde eu estou sendo violenta com a minha comunicação. Eu estou praticando uma violência. A manipulação, ela é, portanto, uma forma de violência, entende? E é, portanto, uma forma de abuso. Quando eu uso o meu poder de persuasão, para subjugar a outra pessoa, para tirar o direito de escolha da outra pessoa, é um abuso. Então aqui eu estou falando sobre duas questões que por tanto tempo, dois temas que por tanto tempo parecia que andavam aqui em paralelo, mas ao mesmo tempo meio que separado, Não, tá? Porque, gente, é muito importante falar sobre isso. Quando acontece uma violência física, uma violência sexual, eu costumo dizer que essas são as últimas instâncias de todas as formas de violência, sabe? E eu não tô falando só sobre relacionamento amoroso, tá? As violências acontecem numa relação de trabalho, Quando um líder ou um chefe utiliza do seu poder, para manipular, para subjugar, um subordinado, uma pessoa que está um pouco ali abaixo dele, ou às vezes até a pessoa que está ali, no mesmo patamar, entende? Quando uma relação só funciona para um lado, só um lado está satisfeito, nós estamos lidando sim com uma forma de violência, e portanto uma forma de abuso. Então hoje não tem como mais a gente olhar para esses temas como se eles fossem temas separados. Não tem como, tá? Uma pessoa, e não só uma mulher, a questão é que as violências são, na nossa sociedade, tem mais denúncias e mais casos de mulheres vivendo sobre a égide de uma relação violenta, mas homens também vivem,
Mas culturalmente, os dados que nós temos é que mulheres sofrem mais violência do que homens. Então, quando uma pessoa já sofreu, quando a pessoa vem buscar ajuda por estar sofrendo uma violência física, é porque ela já passou por todas as outras formas de violência. E aí eu quero falar um pouquinho sobre essas outras formas, né? Vou começar falando sobre a violência patrimonial. É quando é tirado o direito da pessoa sobre o patrimônio dela, né? Seja um automóvel, um imóvel, né? É quando é retirado dela algo que, falando do aspecto patrimonial e financeiro, quando é retirado dessa pessoa esse direito dela, que pela nossa lei é básico, né? Quando ela precisa de alguma remuneração, quando ela precisa trabalhar, ela precisa dessa remuneração para as necessidades básicas dela, entende? Então, a violência patrimonial é quando você causa um prejuízo à pessoa sobre algum objeto ou patrimônio, algo que ela goste, né? Nós estamos falando de bens materiais aí, então. É quando você causa um prejuízo a essa pessoa sobre os bens materiais dela, né? Também, quando você deixa de pagar uma pensão alimentícia, quando você causa um dano ou prejuízo ao bem dela, quando você retira esse bem dela, que por direito, vamos falar de uma situação conjugal, né? Um casal construiu todo um patrimônio juntos e no caso de separação, um dos lados saem prejudicados financeiramente, monetariamente, entende? Quando você manipula as informações financeiras, visando prejudicar financeiramente aquela outra pessoa. Essa pessoa que saiu prejudicada, ela sofreu violência patrimonial, tá? Então, assim, é muito importante a gente refletir sobre isso. Quando eu sofro um caso, por exemplo, de estelionato, a vítima de estelionato, ela sofreu uma violência patrimonial, tá? Consegue perceber o quanto esse tipo de violência está arraigado na nossa sociedade? Eu citei aqui alguns exemplos que acontecem rotineiramente na vida das pessoas. São situações de violência, né? O próximo caso de violência. Violência moral. De novo, não acontece só com mulheres, né? Quando você sofre um caso de difamação, sobre quem você é, quando questionam com quem você é, quando te difamam, quando dizem mentiras sobre você, sobre as suas atitudes, sobre os seus comportamentos. Violência moral, tá? Então, o que configura a violência moral? É quando você desvaloriza ou difama a pessoa por quem ela é, pelo julgamento que você faz dela, né? Pela forma dela se vestir, pela forma dela se falar, pela forma dela se comunicar, pela forma dela falar, se ela sorri alto. É quando você faz um julgamento moral e expressa isso através da tua comunicação para outras pessoas. É uma forma de violência, tá? É a violência moral, entende? Quando você julga a pessoa e expressa o teu julgamento pela maneira dela se vestir, vou repetir, pela maneira dela se vestir, pela maneira dela se comportar, entende? Quando você questiona ou invalida o valor dela enquanto pessoa, enquanto ser humano. Violência moral. O que difere então a violência moral da violência psicológica? Tá? Entra aí agora as ferramentas de comunicação, quando você usa o teu poder de persuasão para manipular e para fazer com que essa pessoa mude a sua forma de pensar, mude a sua forma de agir para você conseguir um benefício, para você ser beneficiado. Você está pensando só em você, entende? Você está pensando só em você e aí você não pensa nas consequências das suas atitudes para a vida dessa pessoa. Então, quando você ameaça, quando você manipula, quando você tenta controlar a pessoa, ou às vezes até de fato exerce o controle sobre a vida dessa outra pessoa, tá? Eis que nós temos aí uma violência psicológica. Injúria, difamação, tá? Para controlar, entende? Então o que difere? Percebe? Violência moral da violência psicológica são outras duas formas e elas diferem, sim.
Na violência psicológica, você atua de maneira mais ativa. E a manipulação e a ameaça, elas andam juntas aí, para você conseguir um benefício, tá? A pessoa, ela sente que ela não tem mais o controle sobre si própria. A pessoa, ela sente que ela não tem mais condições de tomar decisões sozinha. Essa é uma pessoa que ela se moldou para caber numa relação. Ela deixa de ser quem ela é, vivendo em prol do outro. Ah, mas aí dizem, né, na nossa sociedade, é uma pessoa fraca, né, a pessoa que não tem controle mental. Ok, ela não tem. Né? Essa pessoa precisa de ajuda, mas o manipulador também precisa de ajuda. Nós estamos falando de uma relação, gente. Tá? As duas pessoas estão adoecidas. Né? Quem está promovendo o controle e quem está se permitindo, mesmo que inconsciente, ser controlada. Tá? É uma relação. É uma via de mão dupla. Entende? E aí, por fim, né, nós vamos falar, né? Eu creio que deixei em penúltimo lugar, né, a violência sexual, porque ela pode acontecer dentro e fora de uma relação, né? Então, um estupro, né, ela pode acontecer por uma pessoa na rua, numa festa. Em muitos casos que nós vemos pessoas que drogam outras pessoas e praticam estupro, né, a violência sexual, com uma pessoa que às vezes você não conhece ou até acabou de conhecer, né? Eu oriento bastante os meus pacientes a tomarem cuidado quando você utiliza aplicativo, quando você vai pra balada, você ficar atento à sua bebida, não aceita bebida de estranhos, não aceite bebidas de estranho, não aceite bebidas de colegas, de pessoas que você acabou de conhecer, né? Não aceite. Se cuida, se proteja, né? Aprenda a se proteger. Isso é muito importante. Porque pode se culminar numa relação de estupro, né? Numa violência sexual e num lugar que você nem imaginou, tá? Um estuprador, uma pessoa doente psicologicamente, não está escrito na testa dela, tá? Então, é necessário que você conheça, é necessário que você saiba a quantidade de bebida alcoólica que você pode consumir. Isso é autoconhecimento, gente, e é autoproteção. Poliana, mas acontece então só nessas situações? Não. Uma violência sexual, ela é caracterizada pelo fato de haver uma prática sexual sem o consentimento. Tá? E por isso existe o estupro marital, que é o estupro dentro de uma relação íntima, afetiva, relação sexual sem consentimento dentro de um casamento. Tá? Então, se acontece essa prática dentro do seu casamento, se você é forçado ou forçada, está sendo forçado a ter uma relação sexual sem o seu consentimento, sem que haja o desejo da sua parte naquele momento, você está vivendo sim uma violência sexual, tá? Isso é muito importante, porque se você é forçado, estão ultrapassando o teu limite, estão ultrapassando o teu desejo, estão abusando do teu direito de escolha, tá? Nós estamos falando sim de um tipo de violência, e isso é muito importante, tá? Se isso está acontecendo dentro do seu relacionamento, comece a observar e a refletir sobre outros momentos que com certeza são abusivos também, estão disfuncionais e você não esteja percebendo, tá? Finalizando, violência física. Para mim e pela minha experiência, é a última instância de violência. Quando acontece a violência física é porque já aconteceram todas as outras violências que eu citei anteriormente. Ninguém começa te agredindo no início de uma relação, tá? A pessoa ela vai começar carinhosa, a pessoa ela vai começar tendo aqueles comportamentos que você acha que é de super proteção, que é de cuidado, que é de carinho, tá? Mas que lá no meio do caminho, no meio do percurso, vai começar a se confundir com manipulação, com violência psicológica, com violência moral. São detalhes que são inseridos devagarzinho nessa relação. E quando, enfim, você começa a perceber, começa a refletir, começa a questionar, começa a perceber que algo não está indo bem, que você está sempre dizendo sim, que você está sempre cedendo. Quando você não diz sim, você ainda é obrigado, através da manipulação, ou é forçada a ceder ao desejo do outro, tá?
E aí você, por fim, diz, não, né? Eu não quero, eu não consigo, não é isso que eu tô desejando. E aí começam a acontecer, sim, as pequenas violências. Um empurrão, né? Um beliscão, fala mais baixo, te livrifica, sorria mais baixo. Por que você disse isso? Né? Um olhar questionador, entende? Nesse momento, todas as violências vão se misturando. E essa roupa não ficou legal no seu corpo. Não tá vendo que essa roupa não tá legal? Não tá vendo? Que vão pensar de você? Você sair com essa roupa? Ah, essa maquiagem não ficou boa em você. Não, você não fica bem de batom. Entende? Nada em você tem valor. Tudo em você é questionável. Nada que você faça tem aprovação ou tem validação. E se você tentar continuar fazendo como está, se você tentar sair com aquela roupa, se você tentar sair, sabe, contrariar ao desejo da outra pessoa, nós vamos sair do beliscão, do cutucão, daquele olhar de repreensão, entende? E aí vão acontecer as violências. Quando chegar em casa, né, te pressionar sobre a parede, entende? Começa devagarzinho. O primeiro tapa, o primeiro empurrão, que foi só um empurrão, mas você caiu e bateu no canto do móvel, entende? Foi só um empurrão, mas você caiu e bateu no canto do móvel. Você caiu no chão, você se machucou, né? Você pode cair da escada com aquele empurrão, mas você não foi empurrada na escada, entende? Por favor, mande esse vídeo para quem você acha que é importante. Porque a violência, ela tá aí, intrínseca, sabe, introjetada na nossa sociedade. E ela sempre vai começar num detalhe. Ela sempre vai começar de uma maneira muito peculiar, de uma maneira única em cada relação. Né? Encaminhe para as pessoas que você acha que é importante estar ouvindo isso, para reflexão sobre os tipos de relação que você está sustentando, né? Assista, me siga, compartilhe esse vídeo com quem você achar que está precisando, porque é muito importante e é sim muito possível você construir relacionamentos saudáveis, tá? Para que nós tenhamos uma sociedade melhor, para que os nossos filhos, para que a próxima geração tenha uma sociedade de fato melhor e saudável, que aprenda a se comunicar, aprenda a se comportar de uma maneira funcional. E se você que está me vendo estiver precisando de ajuda, diz que 180, vou deixar o link do meu Instagram, do meu WhatsApp, mande uma mensagem, né? Pergunte, busque ajuda, tá? É muito importante, você não precisa viver numa situação dessa. Você não precisa continuar alimentando ou vivendo uma relação disfuncional, uma relação de violência, tá? É muito possível você romper com esse padrão. É muito possível você construir uma relação saudável. Obrigada.